dia. Graça e paz. Deus tem um propósito. Glória a Deus. Deixa eu me ajeitar aqui. Obrigado. Amados, pode deixar eu ter minha garrafinha aqui. Isso aqui eu ganhei personalizada com o meu nome, peça única. Se eu perder e você achar, por favor, você me entrega. Glória a Deus por isso. Amados, eu queria convidar todos a ficarem de pé, por favor. Convidá-los a abrir a palavra de Deus, o texto de 1 Pedro, capítulo 1, verso de número 16. 1 Pedro 1, 16. Tá bom o som para vocês, queridos? Ótimo. Diz assim o texto: porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou. Glória a Deus. Feche seus olhos. Pai Celestial, obrigado, Senhor, porque nós estamos numa sequência de ministrações que falam a respeito do Teu caráter, Senhor. Nós estamos entendendo um pouquinho, uma fração do Teu caráter, porque nós levaremos, na verdade, toda a eternidade para Te conhecer, Senhor. Isso é maravilhoso. Mas hoje, Senhor, nós temos, por meio da Tua palavra revelada, Senhor, as condições de vivermos uma vida abundante para entrarmos na eternidade. A eternidade pode começar hoje, Senhor, quando decidimos cumprir a Tua vontade, cumprir o Teu querer e Te conhecer hoje, Senhor, por meio dela. Por isso, Pai, em nome de Jesus, visita agora os nossos corações, visita as nossas mentes, afastando tudo aquilo que desvia o nosso olhar, o nosso entendimento, que nós sejamos sensíveis, Senhor, com os nossos sentidos aguçados, Senhor, para receber desta palavra, sermos transformados por ela, impactados por ela, Senhor, e temos mudança de vida, porque o Senhor quer nos levar, Senhor, a ter um relacionamento a cada dia mais profundo contigo, Senhor. Pai, abençoe, Senhor, todos que estão aqui nesta manhã, Senhor, as famílias aqui representadas. Te agradecemos desde já, Senhor, porque o Senhor nos plantou nesse lugar, nesse bairro, Pai. Ó, Senhor, que este momento, Senhor, seja um momento impactante aos nossos corações, que sejamos marcados pela Tua palavra, e ela venha, Senhor, a dar muito fruto, multiplicando-os a 30, 60, 100 por um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, afasta todo incômodo do coração, Senhor, tudo aquilo que quer desviar, Senhor, a atenção da Tua palavra, tudo aquilo que quer roubar do entendimento da Tua palavra, afasta, Senhor, e em nome de Jesus, que o único incômodo, Senhor, seja o incômodo do arrependimento, o incômodo da mudança, Senhor, o incômodo santo, que o Teu Espírito Santo provoca no nosso coração, para que sejamos amoldados a cada dia mais à imagem de Jesus. Por isso, Senhor, nesta manhã, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, ela venha nos transformar para a Tua glória e o Teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se sentar, por favor. Obrigado aí pela iluminação e por tirarem do meu rosto. Se quiser, pode exibir aqui a tela das nossas ministrações, né, que nós estamos fazendo. Nós estamos tratando, o tema principal é a respeito do caráter de Deus. Nós estamos, já abordamos, 2 semanas, estamos indo para a terceira, e nós tocamos em duas características, 2 atributos do caráter de Deus. Na primeira semana nós falamos sobre a bondade, na segunda semana nós falamos sobre a paternidade, aproveitamos o Dia dos Pais para falar a respeito da paternidade, e quando nós entendemos essas características, a respeito da bondade de Deus, em todas as circunstâncias, mesmo nas provações, nós conseguimos testemunhar ela para o mundo. Então nós vimos que nós podemos viver de forma que as nossas atitudes, elas revelam o caráter de Deus, e isso faz com que a nossa fé nele, ela seja avivada. Quem conhece, amados, a bondade de Deus, não desanima nele diante das circunstâncias adversas, porque você crê que Deus está cuidando de você. Como diz a palavra lá em Romanos capítulo 8, versículo 28, não precisa abrir isso por hora, diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando nós entendemos essa benevolência de Deus para conosco, nós entendemos sempre, olhamos com os olhos espirituais, os olhos da fé, que Deus está cuidando de nós e que tudo vai correr bem para a glória dele. Amém? E na segunda semana nós entendemos a paternidade como um pai legítimo para conosco.
Nós fomos adotados, nós recebemos o espírito de adoção, como diz a palavra em Romanos 8,15, e nós clamamos por esse Espírito Santo de adoção, Abba Pai. Um Pai que nós temos a possibilidade de exercer intimidade. E é nessa intimidade você não tem obrigação. Nessa intimidade você tem aquilo tudo que você precisa. Nessa intimidade você é suprido em todas as suas necessidades. Porque há um Pai disponível para você, com a mão estendida para você, que o ama, que se importa com você. É essa paternidade que Deus quer exercer na sua vida. Então não importa se você viveu algum problema com a paternidade natural, porque se você está nele, você recebe da paternidade sobrenatural. Então nós somos impactados com essas características do caráter de Deus, né? Com esses atributos do caráter de Deus. E hoje, na terceira semana, nós vamos falar um terceiro atributo do caráter de Deus, que é a santidade. A santidade, amados, ela não se refere apenas à pureza, mas ela se refere a uma separação incomparável. Eu poderia dizer que ela é como se fosse um eixo que sustenta os demais. Poderíamos deixar até para tratar a santidade como último atributo do caráter de Deus, mas ele é tão importante, ele é tão necessário, que nós vamos colocar ele nesse momento. Se nós pensamos na vontade de Deus, nós podemos seguramente falar que essa bondade é santa. Se nós pensamos na paternidade de Deus, nós podemos seguramente falar que essa paternidade é santa. Então ela é como se fosse um eixo do caráter de Deus. A santidade em Deus, ela é uma referência primordial. E eu gostaria que você abrisse rapidamente sua Bíblia em Isaías 6,3. Eu vou fazer como o pastor Luiz, pastor Sumaia. Eu não vou exibir aqui no telão para você manusear a Bíblia, amém? Vamos manusear a Bíblia. Isaías 6,3. Se você precisar recorrer ao índice, pode recorrer, fica à vontade, não tem problema nenhum. Não é pecado olhar índice, viu, gente? Tem gente que fica com vergonha. Eu tenho que olhar o índice. Não tem problema. Pode olhar o índice, pode pedir ajuda do irmão ao seu lado. Isaías 6,3 declara o seguinte: e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Esse texto é muito forte. Pode ficar aberto nesse aí, não tem problema. Eu vou fazer a leitura também de Apocalipse 4,8, que você não precisa abrir, mas olha a semelhança do texto. E os 4 animais tinham, cada um de per si, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Esses dois textos, tanto de Isaías como de Apocalipse, eles revelam algo muito interessante. Quando a Bíblia ela fala algo 3 vezes, ela está dando uma plenitude absoluta. Se ela repete 2 vezes, ela está dando muita evidência, mas quando ela fala 3 vezes, ela está falando de algo incomparável, indescritível, podemos dizer assim. E a palavra hebraica que fala a respeito de santo, santidade, é kadosh. E ela não se propõe a descrever algo que é alcançável pelas nossas mãos. É como se você estivesse na beira do mar, na praia. Imagine-se na praia agora. Você com seus pés na água, você não está, né? Você só está na beira ali, sentindo nos pés apenas. Então a santidade de Deus é como a imensidão do mar que está à sua frente. Você pode até tocar, você pode ter contato com ela, mas você é incapaz de bebê-la totalmente, você é incapaz de abraçá-la e pegar no seu colo totalmente. Então podemos dizer que essa grandiosidade da santidade de Deus é como o mar que está à sua frente, como o oceano que está à sua frente. Você consegue enxergar uma grande imensidão, mas você não enxerga a totalidade, você não enxerga a profundidade daquilo. E ainda assim, eu usando os oceanos, eu usando o mar como uma comparação, é apenas uma aproximação muito distante do que a realidade daquilo que nos transmite. Então, para você ter uma noção de quando a gente fala dos atributos de Deus, a gente pode fazer essa comparação. Então, você pode tocar a santidade de Deus. E a gente vai chegar lá, nós vamos aprofundar um pouco mais sobre isso. Mas você mesmo assim não vai conseguir entendê-la totalmente. Então, a santidade de Deus ela é algo que eu poderia dizer que é até insondável.
nós vamos levar a eternidade conhecendo a Deus. Tal é a sua infinitude, a sua grandiosidade. E a santidade, amados, ela é algo tão forte. E para vocês, eu não sei se realmente o Espírito Santo falou isso com a pastora Sumaia, nas 2 semanas anteriores, né? Mas algo me chamou muita atenção, no momento que eu estava orando, na preparação desta palavra. Se nós olharmos do Antigo Testamento, desde de Gênesis, nós formos seguindo pela Bíblia, nós vemos um processo de revelação progressivo, em que a primeira coisa que Deus expressa predominantemente, é a sua bondade. Eu posso provar para você. A bondade de Deus, ela foi expressa por um casal, que você conhece, já ouviu falar muitas vezes na Bíblia, Adão e Eva. O pecado, o que os fazia merecer? Serem exterminados. Não, Deus, vou agora implantar a minha justiça e eu vou removê-los da criação. Não, Deus foi bondoso e exerceu misericórdia sobre esse casal. Ele não passou um sermão ali, ele exerceu misericórdia. Então isso a gente consegue perceber um pouquinho da profundidade da bondade de Deus. Em Abraão, nós podemos dizer que Deus ele começou a estabelecer uma nova criação. E ele escolheu um homem para ser um pai de muitas nações. Então em Abraão, Deus ele começa a revelar a sua, termina com pá e termina com ne, para ajudar, paternidade. Olha que interessante. Então primeiro Deus revelou a bondade. Então ele exerceu bondade lá com Adão e Eva, ele exerceu bondade com Noé e sua família, ele exerceu bondade, ele teve que estabelecer justiça ali, porque a coisa estava muito feia, talvez ia sair do controle. Eu creio que ia sair do controle, já estava saindo. Então Deus precisou usar de um pouco mais de severidade naquele momento, mas ele depois exerceu misericórdia, preservando a humanidade por meio de Noé e sua família. Então ele expressou a bondade dele. Mas depois de Noé, ele veio para Abraão e o chamou para ser pai. Então Deus começou a germinar a paternidade ali. Ele começou a revelar o DNA dos céus. E eu tenho ousadia em dizer isso, amados, porque ele fala a respeito de algo muito interessante. Ele promete uma herança. Então não apenas para ele ser pai, mas Deus seria pai por meio da vida dele, dando a ele herança. Eu te dou isso por herança. Esta terra eu vou te dar, é a sua herança. Ninguém dá uma herança se não for pai. Com raras exceções, a grande maioria só dá uma herança exercendo paternidade. Então Deus ele promete. Por isso do Êxodo 15:11 não precisa abrir e declara: ó Senhor, quem como tu é entre os deuses, quem como tu é glorificado em santidade, admirável em louvores e realizando maravilhas. Nesse momento Deus chama um homem chamado Moisés, e ele escolhe ele para revelar esse terceiro atributo, que é a santidade. Então Deus começou a revelar a bondade, depois ele revelou a paternidade, e aí Moisés ele o chama e fala: agora eu vou revelar a minha santidade, porque ele iria apresentar mais de si mesmo, ele ia demonstrar mais a respeito de si mesmo, para que ele pudesse expressar esse atributo dele. E para que ele expressasse esse atributo, ele escolheu um homem a quem ele revelaria isso. E Moisés foi um dos que entenderam isso com maior profundidade. Eu não estou dizendo que os demais não entendiam a santidade de Deus. Abraão, ele entendeu, quando ele oferecia sacrifícios com sinceridade, ele já estava tendo a percepção disso. Mas Moisés olhou para o Senhor e ele falou: tu és glorificado em santidade. José, eu me refiro ao do Egito, a primeira geração, né, pós os patriarcas, ele entendia a santidade, tanto que ele não tocou a mulher de Potifar. Mas Moisés teve um entendimento mais profundo. Então ele declara essa palavra em Êxodo 15:11, que nos mostra que Deus então passa a revelar a sua natureza santa perante o povo. E Deus começa então a trabalhar sobre o povo a importância de reconhecer a santidade dele.
Êxodo 19, 10 e 14 diz: também disse o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas roupas, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai, e marcarás limite ao povo em redor, dizendo: guardai-vos, não subis ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou asseteado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá, soando a trombeta longamente. Então subiram ao monte. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo, e lavaram as suas roupas. O que Deus está mostrando aqui? Ele está mostrando que para que houvesse um reconhecimento da sua bondade, porque ele exerceu bondade para com o povo, com a libertação do Egito, para que houvesse uma relação de paternidade, porque ele adotou o povo como um povo filho, podemos dizer assim, um povo filho, um relacionamento coletivo, amém? Não era uma intimidade pessoal ali naquele momento, era algo coletivo, e Deus acolheu esse povo como filho. Era necessário ao povo reconhecer também a santidade dele. Então ele deu na realidade aqui uma instrução pesada, uma instrução que dá temor, porque o povo ainda estava no processo de purificação, de restauração, coisas precisavam ser reveladas, e o que Deus estava entregando ali por meio de Moisés, o que ele estava revelando, era necessário que houvesse muito temor. Então Deus dá uma instrução que, se nós olharmos com uma certa sensibilidade, vai doer na gente. Mas isso mostra o grau da importância disso para Deus. E o povo então, amados, eles passam a reconhecer que a gente não pode se relacionar com Deus se nós não tivermos uma caminhada de santificação. E aí eu gostaria que você abrisse Levítico 11, versículo 44 e 45, nós vamos fazer a leitura desses dois versículos. Levítico 11, 44 e 45. Diz assim: porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis com nenhum réptil que se arrasta sobre a terra, porque eu sou o Senhor, que vos fiz subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, e para que sejais santos, porque eu sou santo. Então, Deus, ele não somente ele ansiava em revelar a sua santidade, mas ele desejava que o povo vivesse com ele uma caminhada de santificação, porque passaria então a ter um relacionamento com ele. Era uma relação coletiva, havia uma responsabilidade individual sim, mas era algo coletivo. Era o povo que estava recebendo, era o povo que estava sendo chamado. Então Deus escolheu um homem, Moisés, Deus levantou Arão, Deus organizou o culto, Deus estabeleceu uma linhagem sacerdotal, era uma linhagem de sangue, não era uma linhagem outorgada, jurídica, era uma linhagem de sangue. Haveria necessidade, não apenas, por exemplo, o levita, não bastava apenas ser levita, para exercer o sacerdócio, precisava ser descendente de Arão. Então Deus organizou isso, organizou as demais tribos, cada uma por uma função. Então a relação de Deus como pai de um povo era uma relação coletivizada, mas para este povo, ele começou a expressar da sua santidade. Desde então, por haver esse relacionamento de povo, Deus deu instruções claras para um culto em que haveria um grau de relacionamento. Deus chamou o povo de Israel, e eu falo Israel, não estou me referindo ao Estado atual, não estou me referindo, eu me falo aos os hebreus, os descendentes de Abraão, e os estrangeiros que habitavam entre eles. Deus chamou eles para que se relacionassem, expressassem esse relacionamento através de um culto. E neste culto deveria ser respeitado este atributo de santidade dele. Deus, amados, ele é o padrão perfeito da santidade. Ele é a nossa referência. Isso é tão sério que Moisés, ele foi repreendido pelo Senhor lá em Números, capítulo 20, verso 12, que diz, não precisa abrir:
E o Senhor disse a Moisés e Arão: porquanto não crestes em mim para me santificardes diante dos filhos de Israel, e aqui eu abro um parênteses, né, que é reconhecer a santidade dele. Quem feriu ali foi Moisés. Aí Deus continua: não introduzireis essa congregação na terra que lhes tenho dado. Isso é tão sério que não teve nem tempo de pedir perdão. Moisés poderia pedir perdão e para o relacionamento dele, para ele ficar bem com Deus. Mas ali, amados, o povo sofreu um dano irreversível. Essa geração vai entrar sem você. Então, desprezar, amados, a santidade de Deus pode nos causar dano. É muito sério. Então, o povo desde então, amados, eles continuaram cultuando ao Senhor como? Reconhecendo a santidade. Êxodo 28:36, ele testemunha que a mitra sacerdotal, então o sacerdote que se apresentava diante de Deus, tinha algo escrito. Uma frase: santidade ao Senhor. Para que fosse reconhecido em todo o tempo que eles estavam na presença de um Deus santo e que deveria reverenciar essa santidade. Se nós olharmos toda a história da monarquia hebraica, nós vemos que sempre havia um reconhecimento da santidade do Senhor. 1 Samuel 2:2, que testemunha Ana, ela está declarando: não há santo como o Senhor. Aquela mulher era uma mulher de oração, ela não entrava em oração na presença de Deus se não reconhecesse a santidade dele. 1 Samuel 6:20 também há uma expressão de questionamento, né? Dizendo: quem poderá entrar na presença do Senhor? Esse Deus santo. Havia uma compreensão de que pelas nossas forças naturais, humanas, nós não poderíamos adentrar essa santidade. 2 Reis 19:22, Isaías 37:23, sempre chama o Senhor como o Santo de Israel. Podemos dizer até, de certa forma, a Bíblia retrata tanto isso, ela fala tanto sobre isso, que nós poderíamos dar um nome para Deus chamando Ele de Santo. Porque isso a todo tempo é reconhecido. As pessoas são reconhecidas como pelo nome. E esse atributo incomparável de Deus, poderíamos chamar dele o Santo. O Santo dos Santos. Tal a profundidade disso. Os salmos, os livros proféticos, amados, eles repetem muitas vezes em louvor a Deus, em reconhecimento da grandiosidade dele, da beleza dele, a sua santidade. Oséias 11:9, por exemplo, que Oséias está profetizando a palavra do Senhor, Deus declara a respeito de si mesmo: não executarei o furor da minha ira, não voltarei para destruir a Efraim, se referindo ao reino do norte, né? Porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti, não entrarei na cidade. A santidade de Deus era algo tão sublime, tão incomparável, que ele tinha coisa que Deus se recusava a fazer. Fosse por misericórdia ou fosse pelo seu próprio atributo de santidade. Então esse reconhecimento da santidade era algo que marcou o povo hebreu. E isso nos traz uma grande lição. Mas houve um momento, então Deus revelou a sua santidade, os profetas declaravam essa santidade revelada de Deus. Então o povo que estava caminhando ali reconhecia a bondade de Deus, sim, porque quando havia arrependimento, tinham confiança de buscar o perdão. Deus reconhecia o povo também em certos momentos, eu não estou dizendo na sua totalidade, mas reconhecia a paternidade de Deus, porque sentia essa segurança nele. Aqueles que eram fiéis buscavam Ele como Pai, se relacionavam com Ele como um Pai, mas também eles reconheciam essa santidade, e os verdadeiros fiéis respeitavam essa santidade, valorizavam essa santidade. Mas houve um momento em que Deus quis trazer uma profundidade maior, e aí começou o cumprimento do grande plano
de Deus prometido lá no Gênesis, lá no Éden, quando faz a primeira promessa de resgate da humanidade. Ele envia Jesus. Quero que vocês abram, por favor, Colossenses capítulo 2, versos 8 a 10. Diz assim: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Mas eu quero destacar aqui algo que está nessa passagem. Olha o que ele fala aqui. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Vocês já viram falar sobre buracos negros, né? É que eu sou meio... É geek, né? Não é nerd, né? É geek, né? O que o pessoal fala. Tem hora que eu sou meio geek, né? Tem hora que eu sou nerd, mas tem hora que eu sou geek. E eu gosto muito de coisas sobre o espaço e tal. Até estou um tempo meio sem ver isso. Estou descobrindo muita coisa com esse telescópio novo que está no espaço, né? O James Webb, né? Que negócio você não dá conta de aprender, né? Mas eu estou me referindo aos buracos negros porque o que os primeiros teóricos descobriram a respeito disso, né? Albert Einstein abordou isso, tá? É uma coisa bem simples, eu não vou complicar a vida de vocês não, tá? Porque nem eu entendo muito disso. Mas o que é um buraco negro? É um ponto infinitamente pequeno que se encontra uma massa muito grande. Não se sabe dimensionar como é que fica a massa lá dentro. Então, quando você tem um volume de massa concentrada 10 vezes maior que o Sol, quando ele perde a sua força de combustão nuclear, ele começa a comprimir, e ele pode se tornar um buraco negro. Nem todos viram um buraco negro, alguns viram estrela de nêutrons, mas em geral, 10 vezes a massa do Sol, 10 vezes o peso do Sol, para você entender, se torna um buraco negro. Então você pensa uma grande quantidade de massa num ponto infinitamente pequeno. E quando você tem muita massa, você tem uma distorção do espaço-tempo. Não vou complicar, viu, gente? Fiquem tranquilos. E é por isso que existe a gravidade, que é como se, por exemplo, o seu pé fosse menos denso que a sua cabeça. Você vai entender assim, porque está mais próximo do centro da Terra. Então, onde tem muita massa, atrai. Todo corpo atrai. Isso é lei da física. Então, por isso que um buraco negro, nem a luz escapa dele. Por quê? Porque é muita massa que puxa. Então, imagine Jesus, nele, puxou toda a plenitude infinita da santidade. Entenderam ou não? Está complicado ainda? Eu só fiz isso para você entender, para comparar. Gente, nós temos um Deus infinito. Nós vamos levar a eternidade para conhecê-lo. Jesus concentrou toda essa infinitude de santidade nele. Aleluia. Não sou eu que estou falando isso, é a Bíblia. Nele habita toda a plenitude da divindade. Então, se você olha para ele, você já está olhando a santidade perfeita. Eu fiz a comparação no começo ali, eu vi todo o mar, né? Você com os pés nas águas, assim, poxa, eu não vou conseguir beber toda essa água, eu não vou conseguir pegar essa água toda. Eu só vou ficar molhado por ela. Eu posso pegar um pouquinho na mão, posso pegar um balde, carregar, mas nem eu aguento tanto peso. Jesus, ele concentrou toda aquela grandiosidade infinita da santidade do Pai. Olha que louco, gente. Isso é muito doido. Vocês entenderam do buraco negro? Eu não compliquei muito não, né? Agora vocês vão entender. Então, em Jesus, como convergiu toda essa grandiosidade da santidade, se nós estamos na presença dele, nós somos afetados por essa santidade plena. Olha que coisa maravilhosa. A gente não tem dimensão disso. E aí nós passamos a viver aquilo que diz e ensina Hebreus 10, 16 a 20. Não precisa abrir esse aqui, eu vou ler. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações,
e as escrevereis em seus entendimentos. E acrescenta: e jamais me lembrarei de seus pecados e das suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. O que nos mostra esse texto? Que Deus, Ele, por meio de Cristo, Ele nos deu acesso pleno ao Pai. Você tem acesso ao Santo dos Santos. Você pode já no primeiro momento entrar na presença dEle. Você não precisava fazer o que o sumo sacerdote, que era exclusivo ele fazer, não poderia fazer outros, para entrar no Santo dos Santos, que precisava se consagrar. Se tivesse 1 milímetro de erro na vida dele, ele era exterminado no Santo dos Santos. Ele precisava carregar um sininho, uma corda amarrada, para que fosse puxado, para que a sua morte fosse então compreendida, que aconteceu, e eles pudessem puxar, porque eles não poderiam entrar na presença de Deus para resgatá-lo, resgatar o seu corpo. E o que Jesus faz? Ele te torna apto pelo sangue dele para entrar no Santo dos Santos. Então nós podemos entender que se você está em Jesus, você já está perfeito. Eu não estou falando de inerrância, estou falando de perfeito. Você já está apto para entrar. Porque se você está em Jesus, você já está apto. É por causa da obra dele, não por causa do que você fez. Não é o seu mérito. É o poder do sangue dele derramado na cruz do Calvário. Aleluia. Amém? Então olha que coisa poderosa. Então é importante que a gente avalie, então, para adentrarmos essa santidade do Senhor, se nós realmente estamos nele. E aí Jesus, ele fala algo muito interessante em Lucas 6:46, não precisa abrir. Que diz assim: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente daquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Então significa que, para eu avaliar se eu estou nele, eu não posso apenas chamá-lo de Senhor, Senhor, expressar uma reverência externa, mas eu preciso ouvir e observar as palavras dele. Eu preciso receber as palavras dele e praticar. Isso leva a gente a entender que a santidade para nós, ela é um processo. Em Jesus, ela veio de forma absoluta, porque Ele é Deus, Ele recebeu essa plenitude. Mas nós não temos a capacidade de receber essa plenitude, só Ele tem. Nós vivemos ela, nos relacionando com Ele. Então, como nós vamos viver em santidade? Como nós vamos viver como santos no nosso relacionamento com Deus? Então, como eu falei lá, a santidade de Deus, que foi infinitamente concentrada em Jesus, ela deve ser vivida em nós como um processo. E Pedro, ele dá essa dica prática, que foi o texto-chave, eu convido você a abrir novamente, em 1 Pedro, só que nós vamos ler do versículo 13 em diante. 1 Pedro, capítulo 1, verso 13. Pedro, ele dá uma dica muito interessante aqui. Você não sabe o que fazer? Vou te ensinar. Nada melhor do que ensinar. Diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Então, Pedro, ele dá uma dica aqui. Você tem que fazer duas coisas. Primeiro, obedecer e não se conformar. Sabe por quê? Porque a gente erra. Mesmo você vigiando, tem uma hora que você dá um deslize.
E o diabo muitas vezes quer te pegar no deslize para te desanimar, falar, tá vendo? Você não tem jeito, você não tem solução. Não tem jeito para você. Então não basta apenas obedecer, sim, deve haver um esforço possível, não é um peso, porque a carta de João, de 1 João, ela ensina que os mandamentos de Deus não são pesados, então assim, é algo possível. Mas está falando também, Pedro, aqui a respeito de não conformidade, você não se conforma, você não se amolda, você rejeita o molde do mundo, você não quer permanecer no mesmo estado, você quer sair dele. É como se você quisesse tomar banho todo dia. Tem alguém que toma banho todo dia? Aqui. Eu não vi todas as mãos levantadas, né? Então isso está mostrando algo, né? Tudo bem. Não tomar banho não é pecado, viu, gente? Né? Mas eu recomendo, né? Então a vida com Jesus, na caminhada com Jesus, eu me manter na presença dele, amados, é como tomar banho. Eu preciso fazer com uma certa frequência. Eu não vou falar todo dia, tá? Porque não fique constrangido alguns aqui. Mas com uma certa frequência, com Jesus precisa ser sempre. Falei brincando, né? Usando brincadeira do banho. Nesse frio, né, gente? Tem umas carinhas aí. Então a caminhada com Jesus, ela precisa ser algo constante. Eu estou todo momento me refletindo a respeito de mim mesmo. Senhor, onde eu estou errando, me ajuda a mudar, me ajuda a melhorar. Eu quero fazer a diferença. Eu quero estar na presença da tua santidade. Eu já tenho acesso a ela, não pelo meu mérito, porque o mérito já foi adquirido pelo sangue de Jesus. O mérito é de Cristo. Mas eu quero ser santificado, eu quero ser aperfeiçoado. Então, para nós, a santificação, ela é um processo. E Pedro ele mostra que se você vive esse processo, você já está estendendo o que a Escritura que nós lemos atrás de Levítico. Nós seremos santos porque o Senhor é santo. Aleluia. E santidade, então, ela é passar a viver, amado, separado, como uma resposta a quem Ele é. Não de você mesmo. O povo de Israel não poderia qualquer um entrar na presença do Santo dos Santos, era alguém específico. Mas Jesus ele foi lá e pelo seu corpo, que foi ali representado pelo véu, como nós lemos, sendo rasgado no templo. O seu corpo ali ele foi rasgado, o véu foi rasgado. Por meio da sua morte, derramamento do seu sangue, nós nos tornamos plenamente aptos para entrar na presença de Deus. Então você não precisa fazer meses de treinamento, você não precisa fazer curso, você só precisa tomar a decisão hoje, agora. Porque Ele já te deu a chave de acesso. A santidade, ela é um processo progressivo, em que o seu posicionamento lhe traz a resposta comportamental. Não é o seu comportamento que define a sua santidade, é a sua submissão ao processo. Porque à medida que você vai caminhando com Deus, buscando Ele na palavra, buscando Ele em oração, querendo aprender dEle, e quando a gente fala, eu não vou conhecer a Deus, amados, se eu não tiver contato com essa palavra. Amém? Então como é que eu vou conhecer a Deus? Por meio da palavra. Eu vou aprender por meio dela a santidade, eu vou aprender por meio dela o que agrada a Deus. É por meio dela que nós adquirimos esse conhecimento. É por meio dela que nós crescemos espiritualmente. E como você vai ter um relacionamento com uma pessoa que você não conversa? Você tem que conversar com ele. Então como é que você conversa com ele? Orando. É simples. As receitinhas são simples. Faça isso e você viverá esse processo de santificação. E aí você vai viver a resposta às suas atitudes, a resposta às suas decisões. Então, concluindo, amados, nós entendemos que a santidade de Deus em Cristo habitando em nós, ela passa a ser o céu da nossa alma.
Então não é somente você viver a bondade de Deus, a misericórdia, poxa, Deus é bom para mim, cuida de mim. Não é apenas você ter um relacionamento dele como pai. Não, Deus quer mais, Ele quer um relacionamento profundo. Ele quer revelar a você quem Ele é. Ele quer revelar os mistérios dele para você. Ele quer revelar o que Ele tem para a sua vida. Ele quer te levar a uma plenitude de ser. Você vai viver esse céu na sua alma quando você entrar nesse ambiente santo do Senhor. A santidade, amados de Deus, ela não é apenas um atributo, como disse aqui, entre os outros. Ela é o centro que sustenta tudo que Ele é. Desde o Sinai até a cruz, Ele exigiu reverência a essa santidade. Mas em Cristo, amados, Ele se revela como um Pai bondoso que quer que sejamos participantes de sua natureza. Olha que coisa linda. Ele quer que as pessoas que estão à sua volta sintam a presença dele em você. Se você está nesse processo, eu não estou falando de perfeição, não estou falando de inerrância. Se você está no processo de santificação, Ele vai tocar as pessoas através de você. As pessoas vão ter temor. Se nós olharmos ao longo da história da igreja, homens e mulheres de Deus, irmãos, os demônios não suportavam a presença da pessoa no ambiente, não sabia nem falar em nome de Jesus, sai. Por quê? Porque era tão densa a presença de Deus. E eles não eram pessoas perfeitas, eram pessoas falhas, limitadas, como todos nós. Mas eles estavam submetidos ao processo. A santidade, amados, ela não é um peso impossível, ela é uma resposta amorosa de filhos obedientes. É como se nós vivêssemos separados para Ele, refletindo o seu caráter em todas as áreas da nossa vida. Quando você faz algo para alguém que você ama, você tem aquele ditado popular que fala que ama, cuida, né? Quem ama, cuida. Você cuida da sua santidade por amor do Senhor? Isso é algo muito precioso para Ele. E quando a igreja, ela se posiciona em santidade, ela não apenas, amados, ela reconhece quem Deus é, mas ela manifesta ao mundo a glória de Deus. Por isso, uma frase tão simples que Deus revelou a Moisés, uma frase tão simples que Pedro repetiu: sede santos, porque eu sou santo. Vamos ficar de pé? Como eu falei aqui, amados, santificação é um posicionamento. É nesse lugar que nós vamos encontrar as riquezas espirituais. Quando a gente fala a respeito da bondade de Deus, que foi o primeiro tema, o primeiro atributo de Deus que nós abordamos, é gostoso, né? Deus é bom para mim. É gostoso vir aqui. Quando a gente fala a respeito da paternidade, mesmo o coração ferido, quando fala a respeito da paternidade de Deus, fala, poxa, Deus não me decepciona, então é gostoso receber aquilo, mas quando se fala em santidade, parece que o negócio... Mas isso é esperado, por quê? Porque a nossa natureza, corrompida pelo pecado, rejeita isso. Nós não podemos prosseguir em conhecer o caráter de Deus, em viver as abundâncias espirituais, se nós não compreendermos que precisamos viver esse processo. Precisamos reverenciar a santidade de Deus, não só no ambiente da reunião da igreja, do culto. Respeitar a santidade de Deus é um estilo de vida. Sabe por quê? Porque o sangue de Jesus derramado na cruz foi um preço muito alto, que fez com que o Espírito de Deus deixasse o santo dos santos do templo em Jerusalém e passasse a habitar em você. Você passou a ser visto como o templo de Deus, o lugar onde Deus vai fazer sinais e maravilhas, o lugar onde Ele vai manifestar a sua glória, o lugar onde Ele vai fazer coisas poderosas através de você e em você. O lugar a partir do qual Ele vai transformar a sua família, transformar a sua casa.
dar aos seus filhos um destino de paz, de esperança, que você não pode garantir, mas Ele pode garantir. Nós não podemos, amados, seguir se nós não decidirmos em viver esse princípio. E se você acha isso pesado, eu quero dizer para você que você não está sozinho. Nós estamos aqui como corpo para te ajudar, para orar por você, para abraçar você, para te ajudar nessa caminhada de santificação, mas precisa haver posicionamento. Sem posicionamento não haverá mudança. Não estou falando de inerrância, de vocês passarem a ser inerrantes. Não estou falando de você usar a sua própria força. Não! Quem te ajuda é o Espírito Santo. Porque Ele está a todo momento com você. Ele vai dizer para você: não é assim, é assado. Não faz mais assim, faz desse jeito. Faz dessa forma, ouse e você vai ver o que eu vou fazer. A coisa mais legal que eu escuto, amados, quando Deus usa alguém para falar e fala assim: olha, obedece e faz dessa forma porque você vai ver o que eu vou fazer. Malaquias ali, falando a respeito do dízimo, das ofertas, ele está falando a respeito dessa ousadia. Porque talvez havia entre o povo pessoas fiéis que amavam a Deus, mas tinham medo. Senhor, mas se eu der vai faltar. Deus falou assim: não, eu dou uma garantia, faça a prova de mim. A única prova que eu permito de mim é essa, faz prova de mim. Nenhuma outra, não vai me provar em nada, hein? Mas nessa eu autorizo. Pode fazer prova. Ouça. Esse é o exercício da fé. Deus, amados, Ele quer te levar a algo tão maravilhoso. Talvez existem coisas que não avançam na sua vida porque você não está posicionado. Jesus está te chamando hoje para esse posicionamento nele. Eu gostaria de convidar você a usar nessa manhã. Você que não sente forças, não sabe como, mas quer viver isso. Eu vou fazer um convite a você, mas eu vou convidar também um segundo grupo, para não constranger. Você que tem se esforçado nessa caminhada, mas se sente acusado pelo inimigo. O inimigo sabe, quando você está no processo, ele já perdeu. Ele não vai perder, ele já perdeu. Amém? Amém. Se você está no processo, ele não tem alcance. Você já está escondido no mundo espiritual. Você já está nos lugares seguros de Deus. Mas às vezes você tem vontade de desistir. Por quê? Porque ele tenta te desanimar e você começa a acreditar nas palavras dele. Esses dois grupos que eu falei aqui, eu queria convidar para vir aqui à frente. Nós queremos orar por você. Todos nós estamos no processo. Irmãos, eu não sou melhor do que vocês. Não sou melhor do que ninguém aqui. Eu também tenho que andar no processo. Mas nós, como igreja, precisamos levar todos a um posicionamento. Eu fico muito feliz desses que estão aqui à frente aceitar o convite. E a resposta que a gente dá é essa mesmo, é o hoje, não é o amanhã, não é depois do curso, do treinamento. O treinamento é bom, viu, gente? Ó, está sendo bem os treinamentos da igreja, tem que fazer. A participação das células vai ajudar nessa caminhada de santificação, sim, faz parte do processo de aprendizado da palavra. Estamos conhecendo a Deus. Mas ele começa com um posicionamento. E o posicionamento, ele é antes de tudo. Eu fico muito feliz. E nós estamos juntos. Nós não somos melhores do que ninguém que está aqui. Todos nós estamos juntos. Essa palavra é para todos. Amém? Mas eles não estão sozinhos. Curvem as frontes de vocês. Baixa o rostinho, fecha os olhos.
pastores, presbíteros, líderes, vocês têm liberdade. Nós vamos agora orar por essas vidas. Senhor, como nós te amamos, Senhor. Amamos a tua santidade. Tu és, ó Deus, a nossa fortaleza. Tu és, Senhor, o nosso rochedo, lugar seguro, lugar forte. O Senhor é o nosso libertador. E eu te louvo, Senhor, porque esses homens e mulheres que estão aqui à frente, eles decidiram hoje entrarem nesse lugar santo. Eles decidiram hoje se posicionarem, ou eles estão aqui hoje porque eles precisam de um fortalecimento que o teu Santo Espírito, somente o teu Santo Espírito pode dar. Vem agora, Senhor, trazer a eles agora um encorajamento. Venha trazer sobre eles agora o renovo. Venha trazer sobre eles a cura. Venha trazer agora, Senhor, a santificação. Começa o processo de santificação na vida deles. Senhor, coloca-os agora nesse lugar de refúgio, de fortaleza, ó Deus, porque o Senhor é o nosso único Deus. Tu és o nosso escudo, Tu és a força da nossa salvação, o Senhor é a garantia da nossa salvação. Ah, Senhor, o Senhor é o nosso alto refúgio. Nós estamos aqui, invocamos o Teu nome, Senhor, porque Tu és digno de louvor, de honra, glória. Tu és, Senhor, o Santo dos Santos. Os Teus anjos declaram continuamente: Santo, Santo, Santo. Poderíamos expressar por toda a eternidade, declarando essas palavras: Santo, 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 que não poderíamos alcançar a dimensão dela. Ah, Senhor, ainda que tristezas, angústias cerquem, Senhor, esses amados, laços de morte e trevas os surpreendam, Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor, porque o Senhor é nosso socorro. O Senhor nos ouvirá do Teu santo templo. Ah, Senhor, o clamor do Teu povo chegará e já está chegando, Senhor, a Tua doce, santa e gloriosa presença. Por isso, Senhor, levanta-te, Senhor, em favor desses amados. Tu és o Todo-Poderoso. Vem com o sopro da Tua boca, Senhor. Vem desbaratar, Senhor, os inimigos da nossa alma, o inimigo dessas vidas. Vem desbaratar, Senhor, toda ação maligna que quer roubar, que quer frustrar, que quer desanimar, que quer, Senhor, paralisar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, toma, Senhor, agora eles pelas mãos. Tira das muitas águas, das águas aqui que não são as águas do Espírito, as águas, Senhor, que querem afogar, as águas malignas, as águas assassinas. Senhor, os livra do poder da morte, os livra do poder do inimigo, Senhor, em nome de Jesus. Livra o Senhor dos adversários, Senhor, que muitas vezes se colocam como mais fortes do que eles, do que os odeiam e querem destruí-los, Senhor. Ó Pai, remove-os do dia da calamidade, porque Tu és o nosso amparo, o Senhor é o nosso socorro, o Senhor é a nossa segurança, Senhor. Leva-nos, Senhor, ó Deus, ao lugar espaçoso, Senhor, ao lugar amplo, o lugar de pasto, pastos verdejantes, lugares de descanso, lugares de abundância, lugares de vida, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, o Senhor tem prazer, Senhor, no Teu povo, porque Cristo nos reconciliou contigo, Pai. O Senhor ama essas vidas, o Senhor ama essas almas, o Senhor nos ama, Senhor. Oh, Pai, isso que Te traz alegria. Por isso o Senhor nos leva, Senhor, como povo redimido, a guardar os Teus caminhos e não mais nos apartar da Tua palavra, porque sem a verdadeira profecia o povo se corrompe. Nós nos corrompemos sem a Tua palavra, Senhor. Senhor, nos leva a nos manter próximos da Tua palavra, dessa santificação poderosa. Nos ajuda, nos auxilia a viver em sinceridade diante de Ti, Senhor, porque Tu és justo, santo, puro em tudo que Tu fazes, Senhor. Sim, Senhor, e agora reveste-os de força, porque em Ti, Senhor, eles saltarão muralhas, eles atravessarão tropas, Senhor, e vencerão batalhas, porque virão batalhas pela frente deles, Senhor. Que eles sejam fortalecidos agora, Senhor, em nome de Jesus. Cinge o Senhor agora de força, alarga os passos e não deixe mais que eles vacilem. Ensina, Senhor, a dar, Senhor, a eles a articulação para a guerra, Senhor.
adestra as mãos deles para a batalha, fortalece os braços, Senhor, para que eles resistam no dia da peleja, porque o Senhor os sustenta, Senhor, com a tua destra fiel. O Senhor é o escudo de salvação que nos protege. A tua mansidão, Senhor, é que os engrandece. Por isso, Senhor, nós recebemos agora, Pai, toda essa força que o Senhor nos dá. Nós perseguiremos inimigos espirituais e os derrubaremos sempre, porque o Senhor é que nos dá a vitória, em nome do Senhor Jesus. Tu és o Deus vivo, bendito o rochedo da nossa salvação. Seja exaltado o teu nome, Senhor, o Deus da nossa salvação, que nos vinga, que faz justiça por nós, que nos livra do violento, que nos exalta acima dos que se levantam contra nós, os inimigos da nossa alma. E por isso, Senhor, nós louvaremos a Ti entre os povos, cantarei louvores ao Teu nome, vamos viver todos os Teus propósitos. Sim, Senhor, o Senhor é o que nos dará as vitórias em nossas mãos. O Senhor mostrará a misericórdia de Cristo sobre as nossas vidas. Sim, seja Ele engrandecido para todos sempre. Amém. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. A Ele a honra, a glória e o louvor seja o teu nome, seja o teu nome, por aquilo que o Senhor vai fazer a partir de hoje, em nome de Jesus. Irmãos, eu senti algo no meu coração. Você que recebeu essa palavra nesta manhã e que um dia se afastou do Senhor, que já seguiu a Jesus, mas se afastou dele. Você que quer se reconciliar com Ele, eu queria convidar você a vir aqui à frente. Se você está aqui pela primeira vez, ou você nunca fez esse ato de saber quem é Jesus. Jesus, ele não foi apenas um mestre, ele não foi apenas uma figura socialmente relevante, mas ele é o Filho do Deus vivo que veio em carne para que por meio dele nós fôssemos reconciliados com Deus. E ele declara algo de si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Se você quer conhecer mais desse Jesus e quer recebê-lo como Senhor e Salvador, eu quero convidar a vir aqui à frente. Tem alguém? Não? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer, irmãos, pela oportunidade de ministrar essa palavra. Eu fiz com muito temor, mas eu quero convidar você a praticar esse processo. Não ande sozinho. Nós estamos estabelecendo aqui as células, a maioria delas online. Nós temos células presenciais também, mas às vezes você sente um pouco de dificuldade de participar do presencial. Venha participar de uma célula online. Uma forma de você ser acompanhado, de receber oração, porque a caminhada sozinho, irmãos, ela é impossível. A gente também caminha em corpo. Eu quero convidar você a se integrar a esse corpo, para que você viva essa santificação, a plenitude da santificação na sua vida. E certamente Deus vai fazer coisas maravilhosas em você. Não por obrigação. Nós estamos intimando você a participar, não. É tudo com liberdade, mas eu quero convidar você a viver essa caminhada maravilhosa. Então não deixe de participar. Seja vulnerável. Nós estamos também querendo que você participe para fiscalizar a sua vida, para ficar em cima de você, te cutucando. Não. Algo leve, para que você sinta vontade, para que você faça amigos dos céus, amigos de Deus. É só no reino que a gente faz amigos de Deus. No mundo a gente pode encontrar um ou outro, é mais difícil. Mas no corpo de Cristo a gente encontra os amigos de Deus. Porque antes de ser nosso melhor amigo, precisa ser amigo de Deus. Se não for amigo de Deus, não serve para ser amigo. Mas ser amigo de Deus, aí é maravilhoso. Eu quero te convidar, irmão. Pouse. Não tenha medo. Se você quiser no começo, pode ficar quietinho. Mas se dá essa oportunidade, eu creio que vai ser Deus em sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez.
Ele é maravilhoso. Obrigado, Senhor. Obrigado por todos nós. Eu queria que a Gisele desce aqui. Por favor, Gi. Ouça. Quem te conheceu, nela concentrava toda a plenitude da timidez. Pode subir aqui. E Jesus libertou ela. A Gi é participante da célula lá em casa. Não é da minha célula, porque a célula não é minha, ela é de Deus, amém? Eu que sou. Eu sou participante da célula na minha casa, mas eu sou participante dela. E a Gi, ela participa lá e ela deu um testemunho maravilhoso de algo que ela viveu. Eu gostaria que você desse testemunho para a igreja. Você pode ousar? Amém? Graça e paz a todos. Meu testemunho financeiro, na verdade. A gente... Pode sentar aqui. Pode sentar, gente. Fui pega de surpresa, né? Na sexta-feira, meu marido chegou em casa e aí ele falou assim: Gi, você pagou o condomínio, o valor do condomínio? Eu falei, não. Que até mesmo porque assim, eu não tenho dinheiro, se eu tivesse, eu teria que pedir para ele, né? O boleto pelo aplicativo para estar pagando. E eu falei, não, paguei. Aí ele falou assim, não, porque eu imprimi e eu fui pagar, mas não está aceitando. E aí ele mandou mensagem, né, via WhatsApp, pela administradora do condomínio, e eles falaram que não tinha nenhuma conta pendente. E ele falou, mas eu não paguei. Eu falei, nem eu. E ia vencer dia 10, isso foi dia 8, na sexta. E eu falei, também não paguei. E aí ele insistia com eles e eles diziam que não tinha nenhuma conta pendente. Mas chegou para eles, né, a confirmação do pagamento. Então a conta foi paga, o condomínio foi pago, a gente não pagou, mas está pago. Está pago. E aí no domingo também eu fui ver uma compra de quase R$500 também, que eu falei, eu preciso parcelar essa conta porque eu não quero meu nome lá, né, no SPC. Eu preciso parcelar para me pagar, porque eu não tenho como pagar. E aí eu entrei também no aplicativo, quando eu entrei, tá lá, fatura paga. Aí eu falei, mas... E eu fui na loja para confirmar. A fatura está paga, em nome de Jesus. Quando o pastor voltou, né, dos Estados Unidos, que ele colocava aquela oração, e eu recebi aquilo. E eu orava, falei, Senhor, porque eu já vi a pastora dando esse testemunho, né, de contas pagas. E eu orava, eu falei, Senhor, eu quero viver isso, eu quero viver o sobrenatural de Deus, o extraordinário, na minha casa, principalmente meu marido, porque meu marido, ele tem que ver para crer. Então, eu quero viver isso. Eu tenho orado assim, para me viver o sobrenatural de Deus. E eu tenho vivido. E visto Deus fazendo na minha vida, na minha casa, e creio que Ele vai fazer muito mais. Amém? A Gi decidiu ousar, amado. É verdade, Gi, vem orar. Boa, pastor. Vem orar, Gi. Agora a igreja vai pegar fogo. Libera, compartilha. Verdade. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, derrama, Senhor, sobre a sua igreja, sobre cada vida, Senhor. Pai, o Senhor conhece, Pai, o coração de cada um, a necessidade de cada um, Pai. Eu creio que assim como o Senhor fez na minha vida, na minha casa, o Senhor fará, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Por isso eu libero, derrama, Senhor, bênção sem medida, Pai, sobre a sua igreja, sobre a sua casa. Oh, Pai, em nome do Senhor Jesus, aqueles que não sabem, Pai, de onde tirar o que fazer, ao Senhor venha, Pai, derramar em nome do Senhor Jesus, da tua graça, poderoso milagre, que eles possam viver, Pai, algo sobrenatural, que eles possam viver o seu extraordinário, e que eles possam testemunhar
gloriar, Senhor, não para me vangloriar, porque a honra, a glória, o louvor é todo seu, a adoração é toda tua, Pai. Por isso, em nome do Senhor Jesus, faça na vida de cada um, Pai. Eu profetizo e eu declaro, em nome do Senhor Jesus. Glória, eu quero dar esse testemunho também, hein? Eu recebo, amém? Estenda a sua mão. Faltando alguma coisa? Não estou esquecendo nada. Ricardo já falou passado? Sim? Feche seus olhos, vamos dar a bênção final. Pai, obrigado pela igreja reunida nessa manhã, Senhor. Obrigado pela palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, que eu compartilhei com a igreja. Fiz como servo, obediente e fiel. Não fui além nem aqui daquilo que o Senhor me entregou. Te agradeço, Senhor, pela oportunidade. E eu oro, Senhor, agora para que o Senhor despeça o teu povo em paz. Para uma semana produtiva, abençoada, frutífera, em que eles vivam nessa dimensão da tua santidade. Que eles não apenas recebam da tua bondade, da tua paternidade que cura, que transforma, mas também da santidade que os leva aos lugares celestiais, Senhor. Que eles todos, Senhor, possam viver, Senhor, como esse testemunho da Gia aqui, Senhor, que tem buscado a tua presença nesse lugar santo. Ah, Senhor, o Senhor tem isso para todos nós. Então, Senhor, que eles vivam essa semana na tua presença, livros de todo mal, de todo perigo, de todo ataque das trevas. Guarda-os do maligno, livra-os de todo mal em nome do Senhor Jesus Cristo. Que, Senhor, as suas famílias sejam impactadas com aquilo que o Senhor vai começar a fazer na vida deles, Senhor, a partir de hoje, em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a união e doce consolação do Santo Espírito de Deus seja com toda a igreja, agora e sempre, porque Deus tem um propósito em nossa vida e ele se cumprirá para a glória de Deus. Amém? Louvado seja o teu nome, Senhor. Toda a honra, glória, santidade para ti, Senhor. Louvado, engrandecido, exaltado seja o teu nome para sempre. Amém. Um ótimo domingo a todos. Graças